tem que preocupar com gravar, ele vai ficar aí. Já vai ficar gravando automático. Como é que eu vou ter acesso a essa gravação? Essa gravação, se você acessar pelo navegador, você vai lá em gravações, você vai ver a sua gravação lá. Navegador do computador. Pelo navegador. Pode ser em casa? No celular? Pode Como assim, navegador? Pelo Chrome ou pelo... Ah, tá, sim, entendi. Agora aqui também dá, quando você salva, você vem aí você vem aqui, ó, tem meetings, aí aqui tem a report. Aí você vê essa aqui que já está gravando. Está gravando. Depois, se quiser abrir, você vai clicar aqui, ele vai redirecionar para o navegador para você fazer o... É possível editar ou não? Depois que você baixar o arquivo no seu computador, você pode editar. Porque, por exemplo, agora essa parte inicial que a gente está conversando, não tem interesse em colocar lá, né? Aí tem que salvar e botar na plataforma, não é isso? Aqui está para admitir eles aceitando, né? Só que aqui você Mas tem a opção de emitir todos lá em cima, né? Eu posso deixar eles entrando quando tiver. Ou você pode colocar, desabilitar esse aqui, ó, enable wait room. Ele já entra automaticamente. Ele já entra automaticamente. Tá? Porque senão, quando eu estiver dando aula e alguém entrar na metade da aula, eu tenho que entrar para ir lá para admitir ele, né? Assim ele já admite. Tá ligado? Tá parado aqui? Outra coisa, o link para eles entrarem na aula. Eu posso ver eles? Sim. Pode mentir aqui, tá? Tá, pode mentir. O restante entrando aqui, já está aparecendo eles aqui, tá? Aí a hora que você quiser aceitar, só...
Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. O senhor está ouvindo a gente, professor? Está me ouvindo, Mônica? Sim. O senhor está me ouvindo? Eu que não estou ouvindo vocês aqui. Só um minutinho. Vou tentar aqui, tá? Tá. Está me ouvindo agora? Aliás, fale você. Está Eu me estou. ouvindo, né? O senhor está me Mas ouvindo? eu não estou ouvindo você. Só um minutinho. Ainda não estou ouvindo vocês. Mas vocês estão me ouvindo, ok? Sim. Ok. Tá, beleza. Até a gente conseguir ajeitar essa questão aqui, a gente está numa parte inicial, depois a gente vai acertar essa questão de áudio, tá? Eu vou começar por aqui, eu iniciei com vocês de máscara, mas a gente está num ambiente controlado, tá? A Mônica vai ser a minha referência, tá? Que é a única que está com vídeo, tá certo, Mônica? Tá bom. Eu vou trabalhar sem máscara, né? Vou retirar agora, para a gente trabalhar, para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina. Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Essa aqui é o nosso primeiro contato. Então, a partir de agora, os nossos encontros serão por aqui, como você já sabe. E antes de qualquer coisa, a gente precisa ter um contato, uma relação inicial. Então, esse é o nosso primeiro contato. O nosso segundo contato, a gente vai fazer lá pelo nosso grupo do WhatsApp, que eu acho que a enfermeira coordenadora já me colocou lá, no grupo de vocês, tá? Inf2MA. E aí a gente vai começar a conversar por lá, para manter mais esse contato, até a gente conseguir aqui se adequar a essa nova metodologia. Que antes nós fazíamos por casa e agora nós estamos fazendo por aqui já, né? diretamente da ESA+. Que, na verdade, é um passo a mais nessa nossa readaptação, nessa nossa volta para a sala de aula, né? Provavelmente a Elisângela já conversou com vocês, que a gente vai voltar de forma gradativa. Por exemplo, agora somos nós, professores, que estamos retornando. Posteriormente, conforme fosse processando, né, nós estamos vivendo um dia de cada vez. Então, nesse primeiro momento, vai retornar os professores, provavelmente depois uma parte dos alunos, mas o importante é que para nós mantivermos esse contato por aqui, tanto pelas aulas, que agora a gente vai cumprir, as aulas serão agendadas naquelas datas específicas, no nosso horário que você já tem. Então, aqui a Inf2MA, nós vamos ver, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou apresentar a disciplina, será nas segundas-feiras, de 9h10 às 11h50. Tá? Então, a gente já tem o nosso endereço de entrada, já tem o nosso contato aqui inicial. Assim que eu encerrar a aula, eu vou manter contato com vocês lá pelo grupo do WhatsApp para a gente ajustar pequenas coisas e programar os nossos próximos passos. Tá certo? Como eu não tenho ainda o áudio de vocês, eu não estou conseguindo ouvir, algumas perguntas eu vou fazer lá pelo grupo, até a gente conseguir se adaptar. Mas pelo que eu pude absorver de vocês em relação à turma de vocês, a professora anterior que entrou com vocês, eu acho que vocês são cerca de 20 alunos, certo, Mônica? É isso mesmo? Cerca de 20 alunos.
E é uma turma pequena e eu costumo dizer que turmas pequenas são turmas bem mais produtivas em relação à questão de conteúdo, tá? Então, nós estamos ainda aqui, na verdade, vocês estão no segundo passo, né, que é o segundo semestre de 10 passos. Então, a gente vai caminhar um passo de cada vez, tá? Um passo de cada vez. E vou começar com vocês aqui me apresentando, né? Eu cheguei aqui falando e a gente não se conhece. Assim como eu não conheço vocês, vocês não me conhecem. Então, eu sou professor aqui da instituição, eu dou aula no curso de enfermagem e no curso de biomedicina, tá? Eu vou espelhar uma tela aqui com vocês, que é a minha apresentação. E aí, eu vou falar um pouco com vocês e no final eu retorno aqui para a gente ver se vocês entenderem. E eu acho que vocês já conseguem usar o chat, eu não sei se eu consigo, mas no final, se tiverem dúvidas. Mas caso nós não consigamos tirar dúvidas por aqui, a gente vai lá para a nossa outra forma de comunicação, que é o WhatsApp. Então, posterior à aula, eu vou estar entrando lá com vocês. Tá? É interessante que nós mantermos vários canais de comunicação. Nós temos os canais oficiais, tá, pessoal? O link das aulas, as aulas gravadas, eu vou estar colocando lá na plataforma da Examas, que é a nossa plataforma oficial, né? Eu vou colocar também no meu canal do YouTube, mas eu acho que não vai ser possível vocês terem acesso por lá, vai ser o acesso pela plataforma. A gente vai ter um outro meio de comunicação, que é o WhatsApp, e o e-mail da turma, que eu vou pedir posteriormente para vocês, tá? Então, determinados momentos eu vou me reportar. Então, eu acho que o canal mais imediato que a gente tem é o grupo do WhatsApp, né? Que muitas das vezes eu vou me reportar a turma toda, muitas vezes eu vou me reportar o representante. E como eu falei para vocês, eu vou pedir daqui a pouco, quando eu entrar lá no grupo, para conversar com vocês. Tá? Vou pedir o e-mail da turma, vou pedir o nome do representante. Muitas das vezes eu vou me reportar diretamente ao representante e muitas das vezes eu vou me reportar à turma toda. Tá certo? Ouvindo bem aí, Mônica? Beleza. E aí eu vou aqui para um próximo passo, que é esse compartilhamento da tela, que é a minha apresentação da disciplina aqui, tá? E depois eu volto para cá com vocês. Então, vamos lá, pessoal. Eu espero... deixa eu ver se eu consigo ver a Mônica, porque a Mônica é a minha referência. Não. Oi, Mônica, estou te vendo agora. Mônica, você consegue ver a tela aí da apresentação da disciplina? Ok, então vou começar aqui, tá bom? Bem, então a nossa disciplina, como eu iniciei aqui falando, nós somos do segundo semestre, nós somos uma turma com cerca de 20 alunos, e a nossa disciplina ela é a microbiologia e a imunologia, tá? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar, que eu já cheguei aqui falastrão, falando com vocês, mas vocês ainda não sabem quem eu sou, né? Então, como eu falei, meu nome é Jorge Pereira, pode me chamar de Jorge, só Jorge, professor Jorge, enfim, pode se referir comigo de qualquer forma, não tem esses meandros sociais aí. Então, eu sou Jorge, eu tenho como formação, eu sou biólogo, né? Como a gente pode ver aqui, eu iniciei a minha carreira acadêmica no ano de 2009, né? Então eu sou licenciado em Ciências Biológicas, eu sou biólogo, e depois eu dei continuidade na minha carreira acadêmica, né? Então de 2009 a 2010, eu entrei na especialização de microbiologia. De 2011 a 2013, eu continuei na vida acadêmica, né, entrando no mestrado, que eu concluí lá em 2013, também dentro dessa área, desse assunto, dessa disciplina que nós vamos trabalhar, que é a microbiologia e a imunologia. Então, eu fiz o meu mestrado em agentes infecciosos e parasitários. Então, foi a área de conhecimento que eu escolhi, que foi a área aí da microbiologia.
E de 2013 a 2017, eu concluí, eu entrei no doutorado em 2013 e 2017, ou seja, já vai fazer 3 anos, parece que foi ontem, mas eu concluí em 2017 o doutorado. E eu também continuei dentro dessa área, ainda dentro do agentes infecciosos e parasitários. Tá? Então, apesar de eu não ser biomédico, mas eu tenho aqui um histórico acadêmico que me gabarita a estar aqui conversando com vocês, tanto da biomedicina quanto o pessoal da enfermagem. Tá? E diga-se de passagem, a enfermagem é uma área que eu tenho muito carinho, que eu tenho muitos amigos e que eu tenho, vamos dizer assim, vivência dentro dessa área. Então, eu trago sempre para dentro da minha disciplina microimunologia coisas que vocês vão vivenciar no estágio, coisas que vocês vão vivenciar na prática no dia a dia de vocês quando já estiverem atuando. Porque, na verdade, os alunos de enfermagem, muitos já atuam na área, né, como técnico, e agora estão galgando novos horizontes, que é a questão do curso superior para trabalhar como enfermeira e trabalhar nas diversas áreas que tem dentro da enfermagem, né? Então, eu aconselho para vocês, assim como eu fiz, a ter uma carreira acadêmica, né? A continuar nessa carreira acadêmica. Então, por exemplo, comecei na graduação, depois eu fui para a especialização, para o mestrado, para o doutorado. Então, a primeira coisa que eu já queria deixar de mensagem aqui para vocês é que vocês continuem, né, nessa vida acadêmica. Não somente se formem, não somente se graduem e vão atuar na área. É lógico que é importante atuar na área, né? É para isso que nós estamos estudando, né? A gente tem uma vida aí fora, a gente precisa se sustentar. Então, é lógico que você vai trabalhar, mas eu peço a vocês que dê continuidade, né? Mesmo porque a nossa área de enfermagem, ela exige que nós continuemos estudando, que nós continuemos nos especializando, né? Vocês bem sabem que após a graduação, é quase que obrigatório você fazer uma especialização, né? E há uma diversidade aí, urgência e emergência, UTI, nefrologia, enfim, escolha qual a área que você mais se adapta, mais gosta para você trabalhar e continue aí, trabalhando e fazendo a sua especialização. E continuando posteriormente no mestrado e no doutorado. Tá? É algo que eu aconselho para vocês, então eu acredito que assim como a vida, né, a nossa vida do dia a dia, quanto a vida acadêmica, ela é uma estrada. E como eu estou mostrando para vocês aqui, é uma estrada que eu já percorri até o final, que no caso, eu digo não final do conhecimento, tá? Que o conhecimento ele sempre é adquirido, sempre ele é contínuo. Eu digo de vida acadêmica mesmo, né? O maior nível aqui é o doutorado. Após isso, não tem mais. Então, é algo que eu aconselho para vocês, é algo muito gratificante, é algo que te capacita dentro da tua própria área, é algo que te torna melhor como pessoa, como observador da sociedade, né? Das coisas que acontecem à tua volta, das coisas que acontecem no teu ambiente de trabalho. Então, não fique na cabeça de vocês que essa vida acadêmica é só para você se graduar, o nível maior e adquirir dinheiro. Dinheiro é consequência, é frutos dessa plantação que a gente faz dentro da carreira acadêmica e que vocês começaram a fazer agora aqui dentro da graduação de vocês, tá bom? Então, essa aqui é a minha formação acadêmica que eu queria apresentar. Então, eu sou Jorge, tenho essa formação acadêmica e eu estou aqui para colaborar com vocês no curso aqui de enfermagem. Um curso, como eu falei para vocês, eu tenho muito carinho, eu já dei aulas para diversas outras turmas, e aí eu estou agora aqui com vocês, tá bom? O nosso horário de aula, a gente está vivendo um dia de cada vez, como eu falei para vocês, né? O curso de Guli, provavelmente a Elisângela já conversou isso com vocês, mas o nosso curso, ela é formado por partes teóricas e partes práticas, né? Em cada disciplina tem a teórica e a prática. Vocês têm prática ainda no final do curso, quando vocês vão para os campos de estágio, mas aqui na nossa disciplina tem uma parte teórica e uma parte prática. Ou seja, é um diferencial da instituição, um diferencial do nosso curso, porque realmente a gente não vê só a teoria, a gente tenta demonstrar nas aulas práticas essa parte teórica.
que a gente vê que é muito abstrato, né? E quando a gente leva para questão prática, a gente torna aquilo mais palpável. Quando a gente faz um exercício voltado para vivências da área de vocês, essa teoria ela se torna mais palpável. Mas como a gente está vivendo um novo momento, neste momento a gente não tem possibilidade de fazer essas aulas práticas, tá? Então nós vamos ficar apenas com o horário teórico. Então nós teremos 3 aulas teóricas, que será no dia de hoje, né, segunda-feira, iniciando às 9h10 e às 11h50. Hoje nós tivemos um pouco de contratempo, não conseguimos iniciar no início, aliás, no horário, né, 9h10, mas isso aí, posteriormente, né, na próxima aula, provavelmente já não vai acontecer. A gente vai entrar aqui no horário adequado, que é às 9h10. Então, a gente não está naquele sistema de adaptação. Nesse momento, não vai ser possível dar as aulas práticas. Mas, professor, a gente vai perder o nosso... Não, isso tudo a gente vai fazer um cronograma de reposição assim que for possível, tá, pessoal? Então, de repente, o que eu estou falando para vocês hoje, amanhã pode mudar, né? Daqui a um mês pode mudar. Então, a gente está no controle aí dessa questão dessa pandemia. O que é que vai acontecer amanhã? Então, estamos vivendo um dia de cada vez. O que é que vai acontecer no próximo mês? Bom, então, a gente tem aí o governo que está direcionando quem pode voltar, quem não pode voltar no momento. E assim que nós retornarmos e for possível, a gente vai fazer a reposição dessas aulas práticas. Então, o que eu peço agora para vocês, já que nós vamos ter só a parte teórica, é que nós deixemos a nossa cabeça realmente entendedora desta parte teórica sobre microbiologia e sobre imunologia. Tá bom? Então, não fiquem com vergonha de perguntar. Lógico, nós vamos ter um contato pessoal para perguntar, mas como eu falei no início da aula, nós temos vários canais de comunicação e por esses canais de comunicação vocês podem fazer perguntas, tá? Não existe pergunta inadequada, pelo contrário, todas as perguntas são pertinentes. É a sua dúvida. Então, a sua dúvida precisa ser sanada em determinado momento. Então, se tiver dúvida, a gente vai ter a comunicação direta aqui pelo grupo de WhatsApp e pode retirar. Posso não responder no mesmo momento, porque a gente tem compromissos, a nossa agenda é um pouco apertada, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu estarei respondendo para vocês. Tá? Então, inicialmente, nós vamos ficar aqui com essa aula teórica de 9h10 a 11h50, às segundas-feiras. Então, a gente vai se encontrar uma vez por semana. Então, hoje e na próxima semana também estaremos aqui novamente. Outra coisa importante é o calendário acadêmico, né? Você precisa ter os documentos inerentes à nossa disciplina, microbiologia e imunologia. Eu sempre aconselho para os meus alunos que tenham uma pasta na sua casa, né? Guarde os conteúdos da nossa disciplina microimunologia. Então, ter o calendário acadêmico que vocês têm acesso, seja pela Elisângela enviou para vocês, seja porque você tem acesso ao calendário acadêmico lá no site, né? Então, os alunos, os professores, os alunos têm acesso a esse calendário acadêmico. Por que é importante nós termos esse calendário acadêmico? Porque é aqui que vai estar definido a nossa vida, né? Nesse semestre agora letivo de 2020.2. Então, aqui nós já trabalhamos mês de julho, foi as férias docentes, e agora nós estamos iniciando aqui no mês de agosto. Dia 3, hoje, nós teremos. Então, por que é importante eu ter esse calendário? Porque aqui eu vou ver os dias letivos, os dias que serão facultados, né? Então, vai ter todo o histórico do que vai acontecer no semestre aqui dentro. Então, o mês de agosto são os meses que nós vamos nos encontrar, né? As segundas-feiras aqui, né? São os nossos encontros. Dia 3, 10, 17, 24 e 31. Então, não teremos nenhum feriado aqui em agosto nas nossas segundas-feiras, né? Então, dia 10, 17, 24 e 31, nós estaremos aqui. No mês de setembro, nós já vamos ter as nossas segundas-feiras um pouco prejudicadas, né? Dia 7 é feriado, que é o 7 de setembro, mas nós vamos trabalhar ainda
com isso aí, né? Nesse início de setembro, nós vamos trabalhar. A primeira verificação, que será de 21 a 29 de setembro, nós teremos a primeira verificação. E aí eu volto a dizer para vocês, tá, pessoal? Isto é o que nós planejamos. Se vai se concretizar dessa forma, então, nós vamos fazer de tudo para que isso ocorra. Então, vai ocorrer a primeira verificação de 21 a 29. Como o professor em sala de aula, enfim, vai ser enviado para a plataforma, isso nós vamos decidir um dia de cada vez, tá? Então, isso nós vamos nos conversando no decorrer do semestre. No mês de outubro, então, faremos a primeira verificação. Outubro e novembro, nós trabalharemos o conteúdo para a segunda verificação, né? E aqui no mês de dezembro, a gente vai fazer a segunda verificação. Aliás, começa dia 30 de novembro a segunda verificação e vai até a 7 de dezembro. Então, quando vocês conseguirem acompanhar lá, olharem no calendário acadêmico, vocês vão ver isso daqui, tá? De 10 a 12, as nossas provas de segunda chamada e de 14 a 17, a verificação final. O que eu aconselho e peço para vocês é que tenham esse calendário acadêmico para que nós possamos ter o controle do que vai acontecer posteriormente. Isso é interessante. Eu vou repassar em determinado momento para vocês também o plano de aula e ensino. Então, é interessante vocês terem isso. Então, o que vocês já vão ter na pasta de vocês? Vocês já vão ter o calendário acadêmico, vocês já vão ter o plano de aula e ensino, né? O plano de aula e ensino vai ser interessante justamente para eu saber quais são os conteúdos que serão tratados dentro daquela disciplina, né? Então, esses conteúdos, você precisa acompanhar, você pode se antecipar. Então, se hoje eu estou dando determinado assunto, você sabe que, ou pode me perguntar, pessoal, qual é o próximo assunto? Aí eu digo para vocês. E aí você já se antecipa, já estuda, já vai nos livros. O nosso processo avaliativo, vocês estão no segundo semestre, e o nosso processo avaliativo a gente fazia anteriormente dessa forma. Então, por exemplo, primeira verificação, 70% era a prova, né? Então a gente, como falei para vocês, a gente vai dar o conteúdo e vai fazer a primeira verificação. Então a prova valia 7. E 3 pontos de atividades que nós vamos fazer. Exercícios, aulas práticas, tá? Isso na conjuntura anterior. Na conjuntura atual, como foi que nós fizemos? Nós fizemos a avaliação valendo 10, mas como nós já tínhamos algumas atividades, a gente considerou pontuação de atividade. Então, o que nós vamos ficar acertado aqui? Ainda não sei se vai ser possível passar, se vai ser autorizado a passar atividades para vocês, né? Se for possível, e aí a gente vê se isso incrementa na nota da verificação. Mas, então, a conjuntura anterior era 7 a prova e 30% da atividade. Então, a prova valia 7, a atividade valia 3 pontos. Segunda verificação, a mesma coisa. A prova valia 7, a atividade valia 3 pontos. Peço que vocês procurem ao máximo, nestas verificações iniciais, né, de primeira e segunda verificação, atingir a pontuação logo, que é para passar, que é a pontuação 14 pontos, 7 na primeira e 7 na segunda. Porque senão, como a gente pode ver no calendário acadêmico, vou voltar um pouquinho para cá, aqui em dezembro vai estar tudo aglomerado, né? Vai ter segunda verificação, segunda chamada e verificação final. Então, vamos aproveitar a nossa energia inicial e vamos gastar para nós atingirmos logo o nosso objetivo inicial, na primeira e segunda verificação. Tirarmos os nossos 14 pontos, que ainda não vamos fazer nem segunda chamada, nem verificação final. O que eu estou falando para vocês é o ideal, mas nós bem sabemos que nós somos seres humanos, nós adoecemos, nós temos a nossa vida lá fora, nós temos a nossa vida de trabalho, né? E aí pode acontecer tanto com o professor quanto com os alunos. E aí você não pode fazer uma determinada verificação dessa. E aí você pode fazer segunda chamada de uma dessas avaliações, né? Faltou a primeira, vai fazer a segunda chamada. Faltou a segunda, vai fazer a segunda chamada da segunda verificação. Se não atingiu a pontuação, né, você se esforçou, fez ao máximo, mas teve algum problema, não conseguiu atingir a pontuação, você vai para a verificação final. Só que agora já não são mais 14 pontos, são 15
pontos, tá? Então, você tem 3 avaliações, 3 verificações que você para atingir 15 pontos. E se for pensar de certa forma, não é uma pontuação tão elevada, porque seria o quê? 15 pontos, né? Então, 5, 5 e 5. Tá? Por isso que eu digo para vocês, vamos nos esforçar para nós conseguirmos atingir logo o nosso objetivo inicial, para não ficar acumulado, porque eu falo isso para vocês, porque eu já tive experiência com outras turmas, que eu já vi aluno em segunda chamada e verificação final, fazendo 2, 3 provas no mesmo horário, no mesmo momento. Porque, como eu falei para vocês, em dezembro, isso fica tudo compactado, tá? Então, é uma dica, é uma chamada de atenção para nós aproveitarmos a nossa energia aqui nessa parte inicial para atingirmos o nosso objetivo logo de início, né? E veja só, não é só para tirar nota, né? Não, é para nós termos uma boa assimilação de conteúdo, para nós termos realmente um arcabouço teórico desta disciplina que vocês vão ver que vai servir grandemente na nossa formação e no nosso ambiente de trabalho. Outra coisa interessante e que deve ser olhado por uma outra vertente, eu gosto de chamar a atenção aqui nessa primeira aula, é a questão da nossa grade curricular, né? Então, aqui no nosso segundo semestre, e depois vocês confirmem comigo aí, né, se é realmente isso, mas no segundo semestre nós temos 7 disciplinas, certo? Essas 7 disciplinas, elas são peças de um quebra-cabeça deste semestre. Então, vocês não podem olhar para as disciplinas de forma isolada. Vocês têm que olhar essas disciplinas se integrando dentro desse semestre. Elas foram planejadas para esse semestre justamente por causa disso, porque elas se interligam, são peças de um quebra-cabeça que você vai montar aqui dentro desse semestre. E depois você vai juncionar com os outros semestres e montar o quebra-cabeça total, que é o teu curso de enfermagem, tá? Então, as peças que formam aqui o quebra-cabeça do segundo semestre primeiro, a nossa disciplina microbiologia e imunologia, né? Nós não temos assunto mais atual do que este para ser tratado no momento, né? A questão de microbiologia, a questão da imunologia. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo atualmente a questão da microbiologia, a questão da imunologia. Tá bom? Então, nós vamos aproveitar grandemente a nossa disciplina aqui, trazendo para o que nós estamos vivendo agora no nosso dia a dia e trazendo para dentro da área da enfermagem, né? O que está acontecendo atualmente. Só ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Ok. Então, nós temos essas 7 disciplinas. Eu vou só falar um pouquinho, lógico, eu vou puxar muito para a brasa para a minha sardinha, para a minha disciplina, que é qual eu trabalho. Mas vou mostrar para vocês como as coisas então estão interligadas, tá? Então, vamos trabalhar a microimunologia, onde nós vamos falar do nosso sistema imunológico e vamos falar dos principais micro-organismos, né? Micro-organismos estes que, por exemplo, são vírus, bactérias e fungos. Mas, professor, só existem esses 3 grupos de micro-organismos? Não. Existem outros micro-organismos, mas eles serão contemplados em outras disciplinas, né? E em outros semestres. Então, aqui nesse semestre, quais são as 2 disciplinas que vão estar inseridas a questão dos micro-organismos? A nossa disciplina, que é a microbiologia, onde nós vamos falar de bactérias, fungos e vírus. Mas nós temos uma segunda disciplina, que é outro professor que vai dar para vocês, que é a parasitologia. Lá na parasitologia serão contemplados outros micro-organismos, outros agentes, agora agentes do quê? Parasitos, então, protozoários, enfim, outros micro-organismos, tá? Então, vejam como se eu perguntar para vocês, essas 2 peças se encaixam ou não se encaixam? Se encaixam, um complemento, né? Vamos falar de bactéria, de vírus e de fungos, o professor lá na parasitologia vai falar de agentes de parasitos. Olha aí como eu acabei de acrescentar uma informação a mais. E as 2 coisas estão se juncionando. A biofísica,
Vocês vão ter lá o conteúdo relacionado a isso, né? E isso vai estar também inserido aqui dentro dessas questões. Então, é outra peça que vai se encaixar. A psicologia é a outra disciplina, né? Lógico, eu não tenho competência para falar dela. Eu só estou mostrando como é que por que elas estão aqui dentro desse semestre? Porque elas têm afinidades, né? Então, a psicologia vai formar vocês na questão do tratamento com o paciente, né? De entendimento, de cuidado com o paciente, né? De verificar que esse paciente ali, por ter uma patologia que pode ser causada, olha aí a relação, que pode estar sendo causada por um micro-organismo, pode estar com as questões emocionais abaladas, e você, como profissional da enfermagem, tem que ter o entendimento que ele vai ter uma alteração ali nesses níveis de comportamento. Você tem que ter entendimento sobre isso. A psicologia no entendimento do indivíduo como profissional, né? Porque nós não somos máquinas. Não é porque nós temos o entendimento, né, o conhecimento, que nós deixamos de ser seres humanos. Nós somos frágeis também, nós temos também uma questão emocional. Então, essa disciplina vai tratar também dessa questão, integrando, inserindo mais uma peça aqui nesse nosso quebra-cabeça do segundo semestre. A metodologia da pesquisa, ela é interessante se eu fizer uma relação com a minha disciplina. Por exemplo, quando eu digo para vocês que determinado micro-organismo tem uma estrutura específica, que esse determinado micro-organismo tem um tempo de crescimento, leva 24 horas para crescer, 36 horas para crescer. Quando eu digo que um determinado micro-organismo se alimenta ou se nutre de determinado grupo de nutrientes, esse conhecimento que eu estou repassando para vocês, ele foi adquirido, ele foi construído. Construído através de quem? De uma metodologia. Então, como isso é ciência, provavelmente a metodologia da pesquisa, né, a metodologia científica, que cria os métodos adequados para eu chegar a essas conclusões, que hoje eu passo para vocês de forma, assim, vamos dizer, segura, né? Então, quando eu digo que determinado grupo de micro-organismo tem um flagelo, é porque já foi feito um estudo, né? Amparado em quem? Na metodologia científica para chegar a essa conclusão. Então, vocês vão ver na metodologia científica como é feito esses estudos científicos e vai servir essa peça também para encaixar no quebra-cabeça macro, que é o curso de vocês. Quando vocês forem fazer lá o TCC de vocês, né? Que vai precisar de uma metodologia científica para vocês poderem desenvolver o trabalho de vocês, tá? Então, eu quero que vocês olhem para o curso não de forma fracionado, né? Não, eu quero que vocês olhem a peça, mas sabendo que essa peça ela vai se integrar com outra peça e formar esse nosso quebra-cabeça. A antropologia, que vai entrar a questão do conhecimento do homem, né? Nosso processo evolutivo, como nós chegamos até aqui, nosso processo de desenvolvimento, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho domínio sobre isso, só estou mostrando essa relação, mas é importante eu ter esse conhecimento. A fisiologia humana, intimamente relacionada aqui com a nossa microbiologia e imunologia, né? Porque entendendo como é o funcionamento da fisiologia humana, você tem relações grandes, como é que funciona, por exemplo, o sistema imunológico. Você tem grande relação quando você estuda a fisiologia humana, que você vai saber como é a fisiologia humana adequada, como é determinados vias metabólicas humanas. Você vai saber como ela é normalmente, como ela é naturalmente. Qual é a relação que ela tem aqui com a microbiologia e imunologia? Então, a microbiologia, por exemplo, se você tiver um processo infeccioso causado por um micro-organismo, é lógico que a fisiologia de determinado órgão, a fisiologia de determinado sistema vai ser alterada. Então, a fisiologia vai amparar para vocês e vai mostrar para vocês como é que funciona essa fisiologia normal. E eu acredito que ela entre também na parte clínica, mostrando como é que acontecem essas alterações. E aí, com isso, a gente visualiza que tem relação com a nossa disciplina. Tá? Então, eu botei esse slide aqui só para vocês tomarem posse do conhecimento de forma mais ampla e não pontualmente. Tá?
Eu não quero que vocês façam prova, apenas prova. Ah, eu fiz o conteúdo, consegui assimilar naquele momento, fiz a minha prova, passei logo na primeira e segunda verificação, mas depois eu esqueço, né? Não, isso não é descartável, não. Isso aí é uma parte do teu conhecimento, do teu arcabouço, do teu portfólio como profissional da área de enfermagem, tá? Então não olhe dessa forma. Olhe sim que isto é uma parte do teu conhecimento e que você vai precisar lá fora. Se a gente despreza isso, se a gente deixa de olhar desta forma, a gente vai ver que quando formos atuar dentro da nossa área, ou nós vamos ser um péssimo profissional, ou nós vamos ficar assim sem saber o que fazer no momento em que nos depararmos com determinada situação. Poxa, isso aqui tem a ver lá com a minha disciplina, né? Então, por exemplo, só para a gente já trazendo, né? Eu gosto de trazer já para dentro da nossa área. Então, por exemplo, dentro da imunologia, o dia que eu for fazer uma transfusão sanguínea, por exemplo, e o meu cliente tiver uma repercussão, né, aquela transfusão, eu vou ficar sem saber o que é. Se eu não entender que por trás disso tem relações entre antígenos, anticorpos, que tem um conhecimento imunológico por trás disso. Então, já estou mostrando para vocês como tem aplicabilidade dentro da nossa área, né? Não é só teoria que eu vou utilizar só para fazer prova, não. Então, se eu não guardei a informação sobre essa disciplina de forma adequada, o dia que eu me deparar com essa situação, eu não vou saber o que está acontecendo, tá? E aí é a deficiência no aprendizado, que eu não quero de vocês, né? Eu quero que, pelo contrário, que vocês saiam ao máximo possível capacitados, com arcabouço teórico bem amplo, para quando vocês estiverem atuando, vocês consigam fazer a identificação do que está acontecendo lá. Mas, professor, vai ser sempre possível eu fazer essa identificação? Nada vai passar 100% aqui em sala de aula, né? Eu bem que gostaria de pegar o mundo de conhecimento e entregar para vocês, mas não é assim que ocorre, tá? Não é assim que ocorre, infelizmente. A gente vai ao máximo, então eu vou dar teoria para vocês, e aí dentro dessa teoria, quando você se deparar com uma situação na sua vivência, no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, aí você vai buscar no seu conhecimento, você vai olhar, lembra que eu falei para vocês no início que o curso superior, o nível superior, o conhecimento, o curso de graduação, ele não serve só para eu me tornar um profissional? Senão eu seria um técnico, né? Um profissional técnico. Eu aprendi aquilo para realizar uma atividade. Não, nós vamos nos tornar profissionais críticos. Que quando determinada situação ocorrer, eu vou buscar lá no meu arcabouço de conhecimento. Se não tiver, eu sei onde eu devo buscar aquilo, né? O conhecimento hoje em dia ele está aqui na nossa frente, ele está disponível e aí eu posso. E outra coisa que eu peço a vocês, primeiro como profissionais, depois como seres humanos, né? Que nós tenhamos humildade, né? Eu não sei, olha, eu não sei sobre isso. Tenha humildade de perguntar para o seu colega, de questionar, de perguntar, porque é isso que vai continuar. Lembra que eu falei para vocês que não existe, terminei o meu doutorado, pronto, eu tenho um conhecimento. Não, o conhecimento ele é adquirido a todo momento. Então, há situações que vão passar no dia a dia de vocês e vocês não vão saber. Eu passo isso, né? Às vezes eu tenho determinada coisa que me perguntam, ou alguma coisa que eu observo que eu não sei, mas eu vou atrás. Olha, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou alimentando o meu arcabouço de conhecimento, o meu portfólio, o meu conhecimento. Eu queria que vocês pensassem nisso, né? Tornar-se pessoas que estão realmente em busca de conhecimento e essa busca ela será infinita. Mas para quem ama, para quem gosta do conhecimento, para quem está atuando dentro dessa área, eu acredito que com vocês é a mesma coisa, eu estou procurando essa área porque é a área que eu me identifico, a área que eu gosto, né? E aí você vai ver que a busca, a pergunta pelo conhecimento, ela não vai ser um fardo para vocês, pelo contrário, vai ser algo que vai te ampliar e vai te fazer crescer continuamente. É isso que eu peço para vocês. A bibliografia é importante, né? Nesse momento a gente ainda não tem acesso à biblioteca.
Mas esses livros aqui são livros que a gente tem acesso com um colega, né? São livros realmente que as pessoas têm em casa ou conseguem emprestar de alguém. Então, como nossa disciplina é microbiologia e imunologia, então vou ver se é possível enviar para vocês a questão do plano de aula ensino, que lá vai estar a bibliografia do livro. Aqui eu coloquei apenas a capa dos livros, né? São livros muito, muito bons, e é por isso que eles estão aqui dentro da bibliografia básica, ou seja, você tem que basicamente ter esses livros. Eu tenho uma bibliografia também complementar. Então, o que é uma bibliografia complementar? É aquela que vai te dar um suporte, né? É a visão de um outro autor sobre o assunto. Então, é interessante. Então, lá no plano de aula ensino de vocês tem a bibliografia básica e a complementar. A básica, que é aquela que a gente tem que ter conhecimento necessariamente, a gente tem 2 livros excelentes de microbiologia, que é a microbiologia básica, né? Que é o Tortora, que é a 10ª edição que a gente tem aqui na biblioteca, e a gente tem o Trabulsi, que é a 5ª edição da microbiologia, né? Esses livros, eles tratam justamente desse conhecimento inicial sobre a microbiologia. Eu saber o que é um micro-organismo, né? Quais micro-organismos? Eu saber o que é os que nós vamos tratar nessa disciplina. Eu saber o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é um fungo, né? Então, esses livros, eles vão dar suporte para isso. Eu vou saber como é a morfologia de uma bactéria, de um vírus, de um fungo. Eu vou saber por que alguns desses micro-organismos são considerados agentes patogênicos. Bora! Tá? Porque não é só ser bactéria. Precisa ter algo a mais para ser um agente patogênico. Então, nós vamos tratar na nossa disciplina, por exemplo, as questões de patogenicidade microbiana. Então, nem todas as bactérias são patogênicas, nem todos os fungos, nem todos os vírus são agentes patogênicos. Então, o que é que diferencia um agente patogênico de um agente não patogênico? Então, é essa questão que nós vamos tratar aqui, né, que vai estar dentro desse livro. Na sala de aula, eu vou passar para vocês de uma forma mais didática, trazendo sempre para dentro da área de vocês. Então, de uma forma didática, eu vou apresentar para vocês esse micro-organismo, vou mostrar qual é a característica deles, vou mostrar para vocês porque alguns são considerados agentes patogênicos, vou trazer esses micro-organismos para dentro da nossa realidade, eles causando processos infecciosos, né? E eu, como profissional, sabendo olhar em determinado momento para um processo infeccioso, para uma determinada doença, para uma determinada síndrome, e saber identificar ali que é o micro-organismo que está causando aquele processo infeccioso. Porque não esqueça que o nosso papel não é, como enfermeiros, não é só observar, é entender e, acima de qualquer coisa, fazer as minhas intervenções. O que eu vou fazer para modificar aquele processo que está acontecendo ali, né? E eu só posso fazer essas 3 coisas se eu tiver conhecimento. Então, a observação, eu tenho que ser um ser crítico, observador. Eu entender o processo que está acontecendo é o meu arcabouço teórico que eu acabei de falar para vocês. E a minha intervenção eu vou fazer baseado nesse meu conhecimento prévio, né? Então, parece um pouco esdrúxulo, pesado. Vamos tentar tornar um pouco mais palpável aqui para vocês. Veja que a gente está conversando ainda, tá? Só estou mostrando para vocês como é que vai perpassar essa disciplina. Então, isso que eu estou falando aqui da microbásica, por exemplo, para vocês, da microbiologia básica, da bibliografia básica, você vai ter, por exemplo, você vai ter um paciente com uma lesão de pele, uma escara de decúbito, por exemplo. Então, o primeiro processo que eu falei para vocês, qual é? Observação. Você, como profissional, tem que ser capacitado a distinguir se aquela pele está íntegra, está preservada,
ou se esta pele está com sinais de lesão, né? Então, você vai observar. Então, se você vê um edema, você vê uma hiperemia, você vê uma lesão pequena inicial, é lógico que você fez uma identificação do problema ou não? Fez a sua observação, fez um segundo passo de observação, que é a identificação, que essa pele ela não está normal, ela não está nos padrões fisiológicos normais, né? E agora eu vou ter que fazer a segunda pergunta, a causa. O motivo desta pele está sendo lesionada, né? Então veja, eu já estou colocando vocês dentro do ambiente de trabalho de vocês. Então, pode ser um micro-organismo que está causando aquela lesão de pele? Pode, eu posso ter uma infecção de pele causada por um micro-organismo. Então, qual seria a causa nesse momento aí? Seria qual? Seria um micro-organismo que, de alguma forma, foi veiculado, foi inserido naquele sítio pele e está causando uma lesão. Então, eu observei, eu identifiquei a causa do problema e agora eu vou ter que fazer uma intervenção. Qual a intervenção que você faria aí nesse caso? Então, você já sabe que é um micro-organismo que está causando aquela lesão. Então, eu vou promover, eu vou fazer coisas que promovam a retirada do agente causador daquela lesão, né? E vocês, mais do que ninguém, como eu falei para vocês, alguns já estão na área, alguns já têm conhecimento, alguém na família que trabalha, sabe que o que você vai fazer para recuperar aquela pele lesionada? Você vai fazer um curativo, você vai fazer uma asepsia, você vai fazer uma limpeza, você vai fazer administração de medicamentos ou de fármacos tópicos, fármacos sistêmicos. E quando eu faço essas coisas, que é inerente à minha área, o que eu estou fazendo? Uma intervenção. Para tentar retornar aquilo ao fisiológico, ao normal. Então, vocês estão vendo que não é algo teórico, não é algo que vai ser aplicado lá na prática de vocês. Então, eu estou falando aqui para vocês, por exemplo, que a microbiologia está lá dentro do ambiente de trabalho de vocês, né? A disciplina ela é microimunologia. Por que essas dois assuntos dentro de uma única disciplina? Porque aqui a gente vai fazer relação com características ou com fatores que vão estar dentro da área de vocês. Nós temos dentro da nossa área de saúde, eu digo, não só da enfermagem, mas doenças inflamatórias, né? Nós temos a imunologia influenciando no desenvolvimento do micro-organismo. Então, a imunologia ela pode ser benéfica, né? O nosso sistema imunológico ele pode ser benéfico ou maléfico. Ele pode destruir o micro-organismo e eliminá-lo e cessar a infecção, ou ele pode permitir com que o micro-organismo sobreviva, né? E aí nós temos a interação entre o nosso sistema imunológico e um ser vivo, que é o micro-organismo, mas é coisa que nós vamos destrinchar nas nossas aulas. Então, só para mostrar que é a imunologia. Hoje nós estamos vivenciando, né, uma infecção, uma pandemia causada por um vírus, por um micro-organismo que a gente está trabalhando aqui. A gente vai trabalhar aqui, que são os vírus, e a imunologia ao mesmo tempo, né? A gente vê no nosso dia a dia aí, nos sistemas de comunicação, nos jornais, mostrando que o papel da imunologia é preponderante nessa infecção, né? Ontem mesmo eu vi essa questão. Então, ela é uma síndrome, o Covid-19 é uma síndrome respiratória, ele afeta o pulmão. Mas ele tem consequências em outros órgãos, né? No coração, nos rins. O sistema imunológico, nós estamos vendo com a questão de trombose, de coagulação, enfim, tem um papel preponderante nisso aí também. Então, por que essa disciplina microimunologia? Porque as duas coisas também que não são aleatórias, elas estão também intimamente relacionadas, intimamente integradas. O plano de aula e ensino que eu falei para vocês, eu vou verificar, então volto a repetir novamente, não estou fazendo promessas nenhuma para vocês. A gente tem uma coordenação, a gente vai ver se envia, se não envia, mas a gente vai tratando, como a gente está abrindo aqui um canal de comunicação, e assim que eu encerrar aqui, posteriormente, pelo WhatsApp, a gente vai tratar essas questões aí, tá? Possíveis dúvidas, dificuldades.
Então, uma das coisas que eu vou ver é se o plano de aula ensino vai ser enviado para vocês. Se for, vocês já terão lá o calendário acadêmico que eu falei para vocês e já terão o plano de aula em ensino. Tá? São duas coisas que vocês já vão colocar lá na pasta de vocês da disciplina micro e imunologia. Guardem, tá, pessoal? Guardem isso. Ontem eu estava olhando os papéis lá em casa e eu vi que eu ainda tenho materiais da especialização, eu ainda tenho materiais do mestrado. E aí eu estava olhando algumas coisas e vi, olha que coisa interessante, que eu posso vivificar, tornar aqui mais palpável. Então não é algo que vai se perder, né? Guarde, faça lá uma biblioteca, vá guardando isso, pelo menos até o final do curso de vocês, né? No final de 10 semestres, vai acumular algumas pastas, né? Mas você vai ter lá. No momento que você precisar, você faça suas anotações, guarde. No momento que você precisar, você volta lá e vai pegar. Então, é interessante ter essa questão. Uma coisa que eu queria falar para vocês, e que eu acho que eu já comentei aqui nessa minha fala inicial, é a questão da formalização do conhecimento, né? Que é essa formalização do conhecimento. Um curso superior, ele tem algumas diferenças, tá? Ele tem algumas diferenças e elas precisam ser trabalhadas e elas precisam ser entendidas. Então, vejo que nesse primeiro momento aqui, eu estou tentando ampliar os horizontes de vocês, para vocês não se situarem simplesmente nessa disciplina, mas se situarem no curso do qual esta disciplina faz parte. O nosso objetivo, ou objetivo do curso superior, é ele formalizar o conhecimento, ou cientificizar o conhecimento. O que significa isso? Significa que todos nós temos um arcabouço de conhecimento, independente se estudamos ou não, se estamos fazendo um curso superior ou não, nós temos conhecimento. Seja esse conhecimento técnico, seja um conhecimento empírico, seja um conhecimento, vamos dizer, cultural, que foi passado de geração em geração, né? Então, todos nós temos um conhecimento. Aqui, no curso superior, a gente vai formalizar esse conhecimento, tornar ele científico, né? Por isso que eu pedi para vocês que vocês não tenham o pensamento técnico, né? Porque senão eu vou estar formando não pessoas críticas, mas pessoas técnicas. Então, eu vou ensinar determinada coisa para vocês e você vai fazer aquilo. Você vai ser um repetidor de coisas, não vai ser um agente crítico. Então, por exemplo, se eu ensinar para você de forma técnica um determinado tipo de coloração para eu visualizar um determinado micro-organismo, você vai aprender. E se você fizer essa coloração, então imagina, então vou estar formando técnicos em enfermagem. E eu vou ensinar para ele a fazer determinada tarefa. Ele vai aprender. E quando ele for exercer a sua atividade técnica, ele vai fazer. Então, exerceu aí por 10, 15 anos. Ele vai fazer aquilo de forma perfeita, mas ele vai fazer só aquilo. Por que ele está fazendo de forma perfeita? Porque ele repetitivamente, cotidianamente, ele está fazendo aquilo. Mas se eu perguntar alguma coisa fora daquilo que eu ensinei para ele não vai ter a perspicácia de ter entendimento, ou de ter um entendimento fora. Vamos dizer assim, o curso superior seria, se eu falasse de uma forma mais coloquial, é pensar fora da caixinha. É pensar fora da caixinha. Tá certo? É formalizar esse teu conhecimento. É muitas vezes desconstruir, né, um conhecimento que está impregnado no nosso portfólio de conhecimento como verdadeiro, mas que quando eu parto para o lado científico, eu vejo que aquilo não é tão verdadeiro, né? Então, a minha avó me passou que determinado maceado de folhas, um unguento de determinada folha, cura determinada lesão na pele, infecção, enfim. Né? Isso é um conhecimento empírico. A formalização do conhecimento vem e verifica a fundo isso. Quais são os elementos que estão envolvidos, se ele realmente tem ação específica para o tratamento daquilo, tá certo? Então, o objetivo do curso superior primeiro, antes de qualquer coisa, é formalizar esse teu conhecimento, cientificizar esse teu conhecimento,
né? Eu não quero nada técnico, eu quero formar aqui alunos, indivíduos pensantes, indivíduos críticos, indivíduos que, ao se deparar com determinada situação, consigam olhar aquilo de forma diferenciada e consigam buscar a solução daquilo. Porque, como eu falei para vocês, nós seremos agentes observadores e agentes intervencionistas de diversas situações. Tá bom? Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo trazendo do que eu estou falando para dentro da nossa área. Se um dia eu estiver atuando numa unidade de terapia intensiva ou numa unidade de urgência e emergência e um paciente tiver uma parada cardíaca e eu vou fazer a reanimação, a ressuscitação, eu posso aprender simplesmente de forma técnica a fazer a massagem ou saber que de tanto em tanto tempo eu tenho que fazer determinada droga para esse coração voltar a pulsar novamente, tá? Então, isso eu estaria aprendendo e realizando um trabalho técnico. Quando eu me torno um agente crítico, quando eu estou em busca da formalização e do acréscimo do meu conhecimento, eu vou me perguntar: qual é a ação e a função daquela massagem cardíaca? Qual é a ação e a função daquele fármaco? Como é que aquele fármaco vai agir em determinado tecido e vai voltar, por exemplo, que o tecido cardíaco volte novamente a pulsar, a fazer as suas contrações, tá? Então, eu não quero aqui formar pessoas técnicas, eu quero formar agentes críticos, profissionais críticos dentro da área. Que aí, pessoal, quando você tem isso, você vai se diferenciar no mercado de trabalho, você vai ser um profissional que vai ter ali capacidade, formação para trabalhar em diversas áreas, tá bom? Então, não vamos pensar dessa forma mais ampla, vamos fazer a nossa plantação agora, né? Vamos retirar as ervas daninhas da nossa plantação, né? O que seriam as ervas daninhas? Seria aquele conhecimento que a gente tem como certo, mas devido ao conhecimento, à experimentação científica, a gente vai ver que talvez não seja daquela forma que a gente visualizou pela vida, tá bom? Então vamos plantar e que os frutos virão. Que frutos serão esses? Inicialmente, um bom profissional que saberá atuar de forma adequada dentro do seu ambiente de trabalho, que irá beneficiar o seu cliente, né, que é o agente passivo que está ali, dependendo de você como profissional bem formado para restabelecer a sua saúde. E, em quarto passo, o seu retorno, né, os seus frutos, que um paciente bem atendido é um fruto maravilhoso, que você conseguir trabalhar num hospital de categoria é um fruto bom, que um retorno financeiro, por você ter uma boa formação, virá. Daqui a pouco, se você for um bom profissional, você vai ser requisitado, você vai ser um profissional requisitado, né? Em vez de você procurar emprego, é o emprego que vai te procurar. E aí, daqui a pouco, o teu dinheiro vai estar aparecendo, que é um dos frutos desse pomar que nós estamos construindo agora, né? Então, aqui, a minha disciplina é apenas uma árvore que eu vou plantar dentro desse pomar de vocês, tá? Então, pegue cada árvore de cada disciplina e depois vocês vão ver, quando terminarem o curso, que vocês vão ter lá um pomar de conhecimentos, que vocês vão cuidar dele e que ele irá frutificar e trazer vários benefícios para vocês. Não só o financeiro, mas a recuperação do teu cliente, o atendimento de qualidade desse cliente. E você vai ver que muitas das vezes um simples olhar do teu cliente, do teu paciente, um simples obrigado dele é tão gratificante quanto qualquer outra coisa que a gente possa buscar na vida, tá bom? Então não fiquemos com aquela ideia do retorno financeiro. Ele virá se você plantar e fizer de forma adequada, tá? Porque se eu buscar somente vou aprender tecnicamente, porque eu só quero trabalhar e receber o meu dinheiro. Você vai ter a decepção daquela pessoa que chegou no final do arco-íris, procurou o potinho de ouro e viu que ele não existia lá. Tá bom? Você vai procurar o seu retorno
lá no final do seu curso e você vai ver que ele não vem, porque o que estava lá não era o que realmente você pensava. Então, essa parte aqui da formalização do conhecimento é isso que o curso superior vai trazer para vocês. Tá bom? Já até falei aqui na aplicabilidade da microbiologia e imunologia na enfermagem, né? Já dei alguns exemplos para vocês. Então, processos infecciosos causados por micro-organismos, o teu conhecimento teórico da microbiologia vai permitir você fazer a identificação, né? Então, tem diversas áreas, aliás, diversas repercussões que você vai ver no seu cliente e que você vai ver que a microbiologia está envolvida, né? Então, por exemplo, às vezes você vai fazer uma intervenção, um curativo, vamos dizer assim, daquela mesma lesão de pele que a gente estava falando. Quando você retira o curativo, você sente um odor, né? Não é que você vai cheirar a ferida, tá, pessoal? Você vai fazer esse curativo, você vai estar usando os seus equipamentos de proteção individual, a sua máscara, a sua luva, né? O seu capote, o seu gorro, mas você acaba sentindo aquele cheiro. Visualmente, você vai ver. Então, por exemplo, muitas das vezes, a gente abre um curativo desse, você vê, tem regiões de hiperemia, tem edema, tem o odor que a gente acaba sentindo de uma forma ou outra, tem cor, né? Muitas vezes você vê uma lesão de escala de decúbito esverdeada. Eu já vi isso acontecendo, por isso eu estou trazendo para vocês. O profissional, como ele já é acostumado, ele tem um arcabouço teórico, ele vai e olha, isso aí é pseudomonas, né? E aí ele coleta o material, envia para o laboratório de microbiologia e aí lá faz a identificação. Mas de onde é que vem isso aí? Tudo que é verde vai ser pseudomonas? Não, é pela junção desse conhecimento do odor característico, da cor, do tipo, do local onde está ocorrendo a infecção, do tipo de lesão que está ocorrendo, ele junciona essas informações e acaba fazendo a identificação da provável causa daquela lesão ou da pior daquela lesão, né? Porque eu posso ter infecções secundárias. A lesão abriu inicialmente porque eu fiquei deitado por muito tempo, acamado. Então, aí, quem foi a causa inicial dessa lesão da pele? Foi o micro-organismo? Não. Mas depois ele pode ser carreado, levado para lá, e aí ele vai piorar essa lesão. E aí, quando o enfermeiro olha, ele já consegue fazer essa identificação. Tá certo? Então, vejam que não vai estar nada longe da nossa realidade. Então, essa disciplina é extremamente interessante. Deixa eu falar com a Mônica aqui. Mônica, já está por aí? Está ouvindo? Estou, professor. Conseguiu ouvir tudo o que eu consegui falar aqui para vocês? Sim. Sim? Tá. Sim. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse material que a gente vai... Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo aqui. Esse material, por exemplo, desde já, ela fica gravada. E aí eu vou ver a forma de colocar para vocês lá na plataforma para que vocês tenham acesso. Tá? Quem não estava presente hoje aqui, tem acesso lá pela plataforma. Tá bom? Eu vou tentar aqui ver se eu consigo manter uma conexão com vocês. Tem um chat, mas eu confesso para vocês que eu ainda não estou adaptado com este Zoom aqui. Eu usava lá na minha casa. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria tanto de ouvir vocês que agora seria o momento da gente abrir para fazer as perguntas. Porque no outro eu tinha autonomia de abrir o microfone de vocês, entendeu? Por aqui eu não tenho.
Tem como fazer uma salada com meu pai rápido? Não, próprio. E a viagem já tá indo na porta, não tem mais que fazer nada. Mônica, você pode abrir o seu microfone, por favor, para ver se eu consigo ouvir algo? A roupa, não veio. Tem roupa Não estou me ouvindo. Fale alguma coisa. Vai ficar aqui, parece. Você está ouvindo, professor? Não, né? Não. Eu não está ouvindo mesmo. Ó, tá aqui o chave. Só tira esses paus aqui de dentro, tá ouvindo? Vou tentar agora. E gastar bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Tem Indo, mas eu vou te ouvir. coloca na vasilha para poder te lavar. Tem que tirar os paus de dentro, não pode deixar os paus. Tem que jogar fora esses paus. Mônica, por favor, desculpa estar te perturbando, mas é que você está inicialmente aqui na minha tela, é a primeira que está. Sem problemas. Só que eu acho que você tem que ter um fone, né, também, Não. para Tem. poder falar comigo. Vocês conseguiram falar com a outra professora? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, né? Mas não foi muito legal, mais ou menos. Pois é. Ainda não. Oi. Ninguém vai pode ver no status. Eu não sei como. Então, a gente vai fazer o seguinte, como não vai adiantar eu ficar aqui falando, vocês só me ouvir e não conseguir falar, eu vou acessar agora, eu acho que a professora Elisângela já me colocou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no grupo do WhatsApp, a gente vai ficar conectado por aqui também. Vocês conseguem, Mônica, você consegue continuar por aqui e, ao mesmo tempo, usar o aplicativo do WhatsApp? Joga no falei. Sim ou não? Vamos tentar por aqui. Peraí. F2MA já tem 28 mensagens. Vou mandar aqui um bom dia para vocês. Mônica, manda aí um oi para mim, um tchau pelo WhatsApp, por favor, só para a gente ver se está. Tá estudando, Lino? Apresentação de Bom dia, pessoal. Então, esse aqui será, vou gravar um áudio aqui para vocês, só para a gente. Esse aqui será a nossa segunda via de comunicação, tá? Como pelo momento ainda a gente não conseguiu ajeitar, na verdade eu não consegui me adequar ainda à questão do programa do áudio aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar áudio por aqui, a gente vai ficar aqui mais uns 15 minutos para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? um monte. Esse aqui será a nossa segunda via de comunicação. Essa faca da puta, que é pequena, meu Deus. Menina. Esse professor aí? Eu não tô ouvindo o que falando.
Não tem ninguém lá com ela. Pai, eu não vai. Na frente, ela não quando ela sentiu, teve paladar, sabe? Ela comeu alguma coisa. Não comeu nada. Tem café, entendeu? Agora eu vou embora mesmo. Uma vez eu vou tiver um avião, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou falar com a Dilma lá. Não estou conseguindo falar com ninguém. Só consegui falar com o Maio. Eu só consegui falar com a Baca. Ele está declarando aqui, né? Olha ainda. Não se caiu. Pegou o braço. Justamente o braço que ela. Eu tenho o número do baile. E aí o médico falou para mim, a Vina Fumaça, que não adianta causar dor para ela, porque ele tem que moderar, é o braço dela é doente, ela vai ter muita dor. Alô? Oi, olha, acho que estou ouvindo. Cadê a Mônica? E botar, né? Botar no gesso. No gesso, falei para ele. Tem alguém com o microfone ligado? Não. Perguntou se tem alguém com o microfone ligado. Não tá com gesso. Oi, Mônica, voltei. Eu tô ouvindo agora. Alguém está aqui. Tá ouvindo agora, professor? Ah, agora tô. Vamos lá, Ai, vamos tentar. Consegui mexer aqui e ajeitar. Ai, que bom. Não está tão alto, mas eu tô conseguindo ouvir. Melhor para a gente e para o senhor. Tá, eu vou, como eu fazia as minhas aulas no semestre anterior, a gente inicia, aí o microfone de vocês fica mudo, aí eu dou a aula e depois no final eu abro para fazer perguntas para vocês. Aí vocês anotem as dúvidas e depois eu vou me reportando a cada pessoa individualmente, tá bom? Mônica, você tem alguma dúvida nessa parte inicial aí? Não, professor. Não, o ideal mesmo era isso que a gente estava, pelo menos, eu acho que todo mundo estava querendo, né? Que a gente pudesse interagir pelo microfone, pudesse falar com o senhor, porque é chato mesmo. Eu não gosto de estar no chat escrevendo. Tem gente que já gosta de estar escrevendo. É ruim para escrever e para responder. Já prefere. Mas eu prefiro falando mesmo do que escrevendo. Mas tem gente que já gosta mais de pelo chat, né? Aí cada um tem o gosto que quer. Vocês, por exemplo, como vão estar ou no trabalho de vocês, ou na casa de vocês, muitas pessoas não querem mostrar o rosto, né? Às vezes é de manhã e a gente está em casa, está à vontade, não vejo problema nenhum. Mas pode falar, liga o áudio e fala e faz a pergunta. É verdade. É lógico que eu não vou conhecer. Na verdade, porque o senhor me pegou de primeira. Aí depois eu não ia mais desligar, que o senhor pediu que era para eu ser a sua referência, mas eu mesmo não gosto de estar, eu gosto de estar falando, mas eu gosto de estar mais quieta. Mas depois, no decorrer do tempo, eu gostaria pelo menos de ver, pelo menos uma vez vocês, porque aqui na minha tela é só você que está, os outros estão tudo escondidos aí atrás da câmera. Apareçam, gente. Aí eu estou falando com a Mônica, mas eu vou perguntar, alguém mais tem dúvida? Vou dizer aqui quem aparece para mim. E eu espero que seja todos que estão aparecendo. Aparece o nome a Isabela Amorim. Isabelle Amorim, está me ouvindo? Sim, professor. Isabelle, você tem alguma dúvida em relação a esse primeiro momento? Não, até agora nenhuma. Tá bom. Aí tem o Galaxy J7 Prime, não sei quem é. Tem alguma dúvida?
Oi, professor. Meu nome é Franciélia, porque eu esqueci de trocar esse nome daí. Não tive tempo. Se puder trocar depois, é bom, porque pelo menos a gente se reporta pelo nome diretamente, tá bom? Mas se não, Sim, vou trocar. Se não, ficar te chamando de Galaxy J7 Prime. Tem dúvida, então, no momento, né? Não, nenhuma dúvida. Tá bom. Deixa eu ver quem mais aqui. A Mônica já foi, a Isabela já foi. A Elizabeth, tá me ouvindo? Oi, professor, estou sim. Estou lhe ouvindo, sim. Tudo bom? Tudo bem, senhor. Prazer, viu? Prazer. A gente está aqui para colaborar com vocês, tá, pessoal? Então, Tá ok. não se intimidem, façam perguntas, tirem dúvidas. Como eu falei para vocês, não só aqui no horário da aula, já que agora a gente tem um grupo de WhatsApp, tá? Não prometo responder no mesmo momento, mas assim que eu tiver um tempinho, eu respondo para vocês, tá bom? Tá bom, obrigado. Joyce. Prazer. Oi, professor, bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Alguma dúvida? Não, até agora tudo certinho. Tá certo. Valéria, tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Alguma dúvida nesse primeiro momento, nesse primeiro contato? Não, professor, tudo certo. Sim. E a última que aparece aqui para mim é a Linda Helena. Tá me ouvindo? Sim, professor. Alguma dúvida, Helena? Não, tá tudo bem. Certo. Algum desses que estão presentes aqui é o representante de turma? A Grazi. Ela já saiu, eu acho. F12MA. Grazi, como é o nome dela? Grazi Araújo, parece. É isso. Eu vejo lá no grupo, ela tá no nosso grupo, né? Isso. Aí eu vejo que aí eu gosto, como eu falei para vocês, de me reportar inicialmente ao aluno, à turma, mas eu gosto também de ter o contato com a representante de turma, que algumas coisas assim é um aviso pontual que aí ele repassa para vocês, tá bom? Vocês são cerca de 22 alunos, é isso? Eu acho que sim, professor. professor. Pois é, porque a gente tem poucas pessoas aqui, né? A gente tem 2, 4, 7 pessoas. Aí a gente tem que ver, mas isso aí é conversas que a gente vai ter posteriormente, né? Porque antigamente, no semestre passado, a gente gravava e postava. E agora não, a gente está ao vivo, né? É o momento de, como eu falei para vocês, que no final da aula eu vou fazer as perguntas, né? Dar orientações, por exemplo, orientações da próxima aula, pedir alguma coisa para vocês, algum trabalho e tirar as dúvidas. E acima de qualquer coisa, é melhor a gente estar aqui ao vivo, né, conversando tete a tete para tirar as dúvidas individualmente, tá bom? Aí se você não tiver presente, aí complica um pouquinho. Mas esse é o nosso primeiro momento, nosso primeiro contato, e aí na próxima segunda-feira, né, eu vou ratificar essas informações lá no grupo, que na próxima segunda-feira a gente já possa ter mais adeptos, tá bom? Porque na próxima segunda a gente já vai estar entrando com o conteúdo já, tá bom? Então eu peço que vocês conversem entre vocês aí dentro do grupo, porque cada assunto ele é um elo que vai se ligar ao próximo assunto. E aí, muitas das vezes, se você perder esse elo, você fica totalmente perdido no passo seguinte, tá bom? Então, como o nosso encontro é um encontro semanal, então, na segunda-feira, a gente tem o nosso horário já agendado e marcado por aqui. Tá certo? Tá certo, professor. Então, hoje a gente vai encerrar um pouquinho antes, que eu vou
me adequar às questões aqui. E na segunda-feira a gente vai fazer de tudo para entrar no horário correto, que é de às 9h10 da manhã. Ok? Tá bom, então. Tá certo, professor. Obrigada. Bom dia para vocês e vamos em frente. Tá bom.